Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus nessa noite, no livro do profeta Sofonias, voltando ao livro do profeta Sofonias. Sei que é um livro um pouco mais difícil de encontrar, é um profeta menor, e é menor mesmo, porque é um livro bem pequeno. Então eu quero dar um tempinho aí para que você consiga encontrar essa passagem das Escrituras. Nós estamos numa série de mensagens no livro do profeta Sofonias e nós vamos dar continuidade. Fizemos a introdução dessa série, o início dela na semana passada, no domingo último. E voltamos agora à noite ao livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Estamos no capítulo 1, versículo de número 7 a 18. Nós vamos fazer a leitura. Os irmãos podem continuar sentados como estão. Diz assim a palavra de Deus: Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito sobre a porta do peixe, um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Amém. O terrível erro de desafiar a Deus. É sobre isso que nós queremos refletir nessa noite. O terrível erro de desafiar a Deus. Meus irmãos, no domingo passado, nós começamos a olhar para o livro do profeta Sofonias. E naquele momento, no início desta série, a nossa reflexão inicial, primeira, sobre a mensagem de Sofonias, que Sofonias tinha para o povo de Judá e para a terra de Jerusalém, era a mensagem de que Deus, ele não aceita concorrência. Então, quando nós lemos os versículos de 1 a 6, a semana passada, nós iniciamos pensando sobre isto, que o Deus
glorioso, ele não aceita concorrência. O coração do problema, o coração do mal que há muito havia se instalado ali em Judá, exposto pelo profeta, era a adoração aos falsos deuses, especialmente a Baal e a Moloque, esses deuses, essas divindades daquela região ao redor de Jerusalém, de Judá, de Israel, havia encontrado lugar no coração do povo de Deus. E há muito esses deuses, estas divindades falsas, elas eram reverenciadas, adoradas pelo povo de Judá. Sofonias, então, ele é levantado por Deus em um tempo de grande dificuldade, em um tempo muito difícil, quando Judá estava mergulhada numa idolatria horrorosa, como nós vimos. E nesse momento, nesse tempo de tamanha dificuldade, de tanta escuridão espiritual, de tanta queda espiritual, sobe ao trono de Judá um bom rei, como nós vimos, o rei Josias. Ele era um homem temente a Deus, que, tendo ouvido a leitura da lei do Senhor, ele então é levado a promover uma grande reforma espiritual, uma reforma religiosa, muito importante naqueles dias. Mas, meus irmãos, por maior que tenha sido o trabalho e por mais dedicação que Josias tenha empreendido em limpar Judá e purificar a casa de Judá do baalismo, do culto a Baal e do culto a Moloque, ainda assim persistia e ainda assim durava nos territórios de Judá, ainda durava a adoração praticada por aquele povo que havia abandonado o culto verdadeiro e havia abandonado a fé exclusivamente no Deus de Israel. E isso era um modo, uma forma daquela gente, daquelas pessoas desafiarem a Deus. Eles estavam desafiando ao Deus do céu, ao Deus da glória, ao Deus de Israel, e portanto era agora chegada a hora de que essa idolatria tão terrível fosse removida do coração de Judá. Portanto, meus irmãos, as palavras do profeta, elas se concentram agora nos versículos de 7 a 18, sob uma sentença que ela ressoa como um coro aqui nas palavras de Sofonias. O dia do Senhor está perto. O dia do Senhor está às portas. O dia do Senhor está chegando. E certamente Deus, Ele, portanto, então, tomará vingança sempre, meus irmãos. E essa é uma verdade que nós precisamos sustentar em todo o tempo. Ele, o Senhor, Ele tomará vingança contra todos aqueles que ousam se esquecer dEle. Ele tomará vingança de todos aqueles que dão as costas a Ele. Ele tomará vingança porque não há nada, não há absolutamente nada com que Deus esteja mais comprometido do que com a glória do seu próprio nome. E essa glória Ele não divide com ninguém mais. Pertence apenas a Ele. Por isso nós queremos nessa noite pensar sobre o terrível problema, o terrível erro de desafiar a Deus, olhando para os versículos que nós acabamos de ler. O profeta, ele está falando em nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus para o povo de Deus. Ele está falando em nome de Deus. Ele está denunciando os pecados daquele povo. Sofonias é levantado diante do povo de Judá como um arauto real, tocando a trombeta do juízo de Deus aos ouvidos de um povo que estava persistindo em desafiar o Deus do céu, o Deus da glória.
Ele está tocando a trombeta do juízo, do anúncio de uma vingança que vem do céu. Deus vindicará a sua honra, Ele vindicará o seu nome que é santo diante do seu povo que tem desafiado a sua santidade, que tem virado as suas costas. Ele então é uma voz naquele lugar, uma voz para um povo que persiste em desafiar a graça de Deus. Ele é a voz de Deus para o povo de Deus que persiste em desafiar a misericórdia de Deus, em desafiar a bondade de Deus, em desafiar a santidade do Senhor. Sofonias, então, ele vem a esse povo para proclamar uma ordem inicialmente, como nós lemos no versículo 7. Ele diz: calem-se diante de Deus. Cerrem os lábios diante do Altíssimo. Silenciem os seus corações, silenciem as suas vozes, aquietem-se. Ele está dizendo: calem-se, e a razão porque ele está dizendo isso ao povo de Judá, a razão porque ele está dizendo que esse povo deveria silenciar, está também no versículo 7, porque o dia do Senhor está perto de vocês. Ele está chegando. Então calem a boca, silenciem agora, não façam barulho, não gritem, não se agitem, coloquem-se no seu lugar agora, porque o dia do Senhor está chegando para encontrar com cada um de nós aqui. É fácil, meus irmãos, entender que esse dia do Senhor não seria algo bom para aquele povo. Não é difícil a gente compreender isso. Não é difícil a gente saber que o dia do Senhor, o dia que Sofonias está proclamando, ele não é um dia bom, ele é um dia ruim. Ele não é um dia de bênçãos e de vitória, ele é um dia de tragédia, ele é um dia de dor, de agonia e de grande sofrimento. Esse dia estava chegando para aquele povo, algo do qual eles não poderiam absolutamente escapar de forma alguma. Eles estão sentenciados. O Senhor está chegando ao encontro daquele povo, e Ele não está vindo carregando bênçãos e bondades, não. Ele está trazendo a vara da sua disciplina, o castigo sobre os ombros daquele povo. O dia do Senhor então significa o castigo que chega. O dia do Senhor significa então a vara da disciplina divina que vai cair sobre os lombos daquele povo. É por isso que ele diz a Judá: calem-se diante de Deus. O que significa isso de forma prática? Calem-se diante de Deus significa que não há possibilidade de defesa alguma. Não há como se defender de Deus. Não há como escapar do julgamento de Deus. Não há como fugir desse dia. Não há lugar tão longe onde você possa se esconder. Não há abismo tão profundo onde você possa se jogar. Não há escuridão mais densa onde você possa ali tentar se ocultar dos olhos de Deus, porque não há como escapar de Deus. Não há como escapar dos olhos dele. Não há como escapar da medida de sua correção. Ele está vindo. O seu dia está chegando sobre vocês. A sua correção, a sua disciplina. O seu tribunal foi estendido, ele está estabelecido, ele foi erguido. O tribunal de Deus está agora constituído, e o Senhor mesmo, juiz do céu e da terra, ele está dizendo a vocês: não há como vocês escaparem. Vocês foram achados culpados diante de Deus. Vocês são culpados diante do tribunal dele. Vocês quebraram a sua aliança. Vocês se esqueceram do Senhor, vocês abandonaram o Senhor. Agora chegou a hora de acertar as contas. O dia está chegando. Judá está passando pelo crivo de Deus. Judá estava sendo pesado na balança
que é uma balança justa. Sempre a balança de Deus, ela será uma balança de justiça, meus irmãos. A sentença já foi confirmada, é o que Sofonias está dizendo. O juiz já bateu o martelo. Não haveria espaço, não haveria chance para que eles pudessem se desculpar dos seus pecados com Deus. Não haveria espaço para que aqueles homens e mulheres pudessem protestar contra Deus, contra a sentença dele. O aviso estava sendo dado. O tempo de reconsiderarem os seus caminhos havia chegado ao fim. Agora eles prestariam contas diante do Senhor. O dia do Senhor está perto de vocês. Mas eles não levaram a palavra de Deus a sério. Eles debocharam de Deus, eles desprezaram a palavra de Deus. O versículo 12 que nós lemos, se você por curiosidade quiser colocar os olhos, então diz na parte final que aquele povo dizia no seu próprio coração: o Senhor não faz bem e nem mal. Isso é o que está no coração daquele povo. Eles estão resistindo a Deus, eles estão confrontando Deus, eles estão persistindo em desafiar a misericórdia, a bondade, o amor, a compaixão de Deus. E no coração deles, eles assentaram este lema: o Senhor não faz bem e o Senhor não faz mal nenhum. É isso que está no coração daquelas pessoas. Eles estão sendo guiados a partir dessa cosmovisão, a partir dessa mentalidade, porque é do coração que nós somos guiados, é a partir do nosso coração, é a partir daquilo que nós pensamos no coração, daquilo que nós sentimos no coração. Essa era uma visão bastante errada sobre Deus. Deus não faz bem e Deus não faz mal. Essa era uma visão equivocada sobre Deus, uma visão distorcida sobre Deus. Porque para que aquele povo falasse isso, ou Deus não existia mais para eles, Deus simplesmente havia deixado de existir. Então Deus não faz mal, Deus não faz bem, porque Ele não existe na realidade. Mas se esse não era o caso de Deus ter deixado de existir, pelo menos aquele povo pensava acerca de Deus como que Deus fosse um Deus indiferente para com o pecado. Ele não se importa com o pecado. Ele não se importa conosco. Ele não está aqui interessado nas coisas dos homens. Certamente Ele que habita nos céus dos céus, Ele que está acima de toda a criação, Ele deve ter coisa muito melhor com a qual se interessar. Deus é indiferente para com o modo como nós vivemos. Ele não faz bem, Ele não faz mal, Ele nos deixou viver como a gente decida viver. Esse é um perigo. É um perigo enorme pensar que de fato as coisas podem ser assim. Eles estão sussurrando no coração deles, desprezando Deus. Tudo estava pronto, meus irmãos. Sofonias então ele vem e ele diz que o próprio Deus havia preparado o sacrifício e que o próprio Deus havia já santificado os convidados, como está exatamente nos versículos à frente. O Deus que sonda, o Deus que conhece, o Deus que pesa em sua balança, o Deus que julga todas as coisas, o Deus que sabe todas as coisas, Ele preparou o lugar da festa. E ela não é boa. Ele preparou o banquete, e ele não é um banquete doce ao paladar. Ele preparou todas as coisas, o sacrifício, os convidados, tudo está pronto, tudo está preparado. Sofonias é certamente o profeta do apagar das luzes. Ele é o profeta da última hora. Ele é o profeta levantado por Deus para dizer àquele povo: vocês estão em uma grande enrascada. Vocês estão em maus lençóis. Vocês entraram por um caminho que vocês nunca deveriam ter entrado. E vocês vão responder diante de Deus por causa disso.
Palmer Robertson, um importante teólogo do Antigo e do Novo Testamento, ele observa, meus irmãos, que um olhar mais atento, e se nós tivermos esse olhar mais atento para o que está acontecendo aqui, ele diz que nós poderemos perceber que, com toda essa linguagem que Sofonias está usando, isso pinta para nós o desenho de uma aliança, como se Deus estivesse fazendo uma aliança. E isso é interessante porque, de forma irônica até, aquele povo que havia quebrado a aliança de Deus, como quem diz: nós não queremos ter uma aliança com esse Deus. Nós preferimos os deuses que nós escolhemos. Nós preferimos viver segundo a medida que nós mesmos calculamos para nós. É como se aquele povo estivesse dizendo: nós não queremos mais continuar nessa aliança contigo. Nós escolhemos não continuar nessa aliança contigo. Mas ironicamente Deus prepara tudo, e as palavras de Sofonias parecem exatamente criar um cenário no qual Deus está estabelecendo uma aliança. Aquele povo que está fugindo da aliança é o povo que não pode escapar da aliança. E é por isso que o Senhor está dizendo: o dia chegou, a hora está aí, e vocês vão responder por isso. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, por exemplo, Abraão era o convidado de Deus para aquela aliança. Havia uns animais que Abraão havia cortado e colocado uma banda de frente para outra banda, os animais e as aves que Deus havia dito para que ele colocasse ali. O Senhor, como um fogo, passou por entre aqueles animais, estabelecendo uma aliança com Abraão. Ele havia separado Abraão de sua parentela, ele havia santificado Abraão, separado Abraão de sua parentela, para que ele estivesse diante do Senhor e ali o Senhor formalizasse uma aliança com ele. Ora, não é certamente essa cena que Sofonias está descrevendo que Deus fará com o povo de Judá. Ele está dizendo: preparem-se, o dia do Senhor chegará, ele está perto. O Senhor já preparou o sacrifício, o Senhor já santificou os convidados, não há como escapar disso. Sim, Palmer Robertson está certo na sua percepção de que essas palavras, meus irmãos, elas estão encenando para nós o contexto de uma aliança. Sofonias, então, ele toma esses elementos que geram, que criam esse cenário de um pacto entre Deus e os homens, de um pacto, de uma aliança entre Deus e os homens, e ele se dirige a Judá e a Jerusalém de forma ainda muito especial, e ele diz: aqui será o grande altar desse sacrifício, dessa aliança. E é isso que vai acontecer. Palmer Robertson lembra ainda que quando Deus faz uma aliança, Ele está estabelecendo o seu senhorio sobre os homens, sua soberania sobre os homens, e nenhum outro dia pode ser melhor descrito senão como o dia do Senhor, para descrever exatamente o dia de uma aliança. O dia do Senhor é o dia em que Deus formaliza um pacto, que Deus estabelece uma aliança. Judá será o sacrifício. São aqueles homens, são aquelas pessoas, é aquela nação que abandonou o Senhor, que se esqueceu de Deus. Eles são o sacrifício. E não há dúvidas, meus irmãos, de que os convidados que foram separados para essa festa terrível, para essa festa de dores e de sofrimentos que Deus trará, não há nenhuma dúvida de que os convidados são os babilônicos, o exército babilônico que virá muito em breve e punirá o povo de Judá, que insistiu em desafiar a Deus. Essas são palavras duras.
Essa é uma descrição duríssima. Veja você como no versículo 8 o profeta se dirige àquele povo e ele diz: no dia do sacrifício do Senhor, eu vou castigar os oficiais e os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Ele está dizendo: eu vou atingir as estruturas de Judá. Todas as estruturas daquela nação estavam corrompidas. Todas as estruturas daquela nação estavam carcomidas pela idolatria, pelo pecado, como um câncer que havia se instalado naquele corpo, naquele povo e devorado a vida espiritual daquele povo diante de Deus. Uma idolatria odiosa, como um câncer no coração de Judá. Estruturas afetadas pelo pecado de abandonar a Deus e pelos desdobramentos deste pecado. O que o Senhor estava dizendo: eu vou atingir vocês, eu vou vir ao encontro de vocês, como uma rocha que cai sobre vocês, eu virei contra vocês. Agora observe que o texto no versículo 8 fala inclusive de que o dia do sacrifício do Senhor será contra os oficiais e filhos do rei, mas note você no final do versículo 8 ele diz: contra os que trajam vestiduras estrangeiras. O que seria isso? É lógico que se o problema central que há no coração de Judá é a idolatria, e é contra isso que o Senhor está se pronunciando. Essas vestiduras, essas roupas estrangeiras, elas eram vestes importadas. Eram roupas que os sacerdotes pagãos usavam em seus países, em suas nações, quando eles estavam adorando Baal e os seus falsos deuses. Então, o povo de Judá importou essas vestes. Eles trouxeram essas vestes de adoração falsa. Como isso é interessante, irmãos, porque a teologia bíblica, ela que é uma conexão muito importante de partes da Escritura. Note você que quando o homem peca e cai naquele jardim, desobedecendo o Criador, e aquela aliança original, aquele pacto primeiro fora quebrado, porque o homem não pôde obedecer perfeitamente o Senhor, estando ele nu, providenciando então naquele jardim roupas segundo de acordo com a sua capacidade de costurar, de providenciar com suas próprias mãos. O homem se veste com folhas de figueira, mas é ali mesmo, naquele lugar, naquele cenário onde antes havia apenas vida e comunhão, apenas alegria e deleite, agora por causa da escolha errada do homem, aquele lugar de delícias se tornou o palco de uma tragédia universal. Deus entra naquele jardim, Ele chama pelo homem, o homem não pode se esconder de Deus. Deus tira o homem de detrás das árvores. É a hora de acerto, é a hora de colocar sobre a mesa as coisas, é a hora da gente passar a régua, é a hora da gente acertar, colocar os pingos nos is. E fazendo isso, o Senhor vem ao homem e troca as suas vestes de folhas de figueira. O Senhor, como um costureiro glorioso, como um designer glorioso, como um estilista da graça, porque Ele é o estilista da graça, o estilista da misericórdia, aquele que desenha, que corta, que costura, que alinhava, que dá o ponto certo. Ele prepara a roupa, Ele veste o homem. Ele faz isso conosco também. Ele nos vestiu. Ele é
Ele é o alfaiate da salvação, Ele é o alfaiate da nossa redenção. Ele também nos vestiu com as roupas do seu próprio Filho, com as roupas da justiça do seu Filho. Agora nós estamos cobertos pela graça dele. Ele veste o homem, mas perceba você, ele veste o homem no jardim. E agora as Escrituras vão usar essa ideia de que aquele que está caído em pecado, ele está como quem despido diante do Senhor, nu diante do Senhor. Mas aquele que está salvo e redimido é aquele que o Senhor vestiu. É aquele que adquiriu sem preço vestes de justiça. É aquele que adquiriu sem preço, sem o esforço de sua própria determinação, vestes de salvação. O Senhor nos veste com a sua salvação gloriosa. Ele nos cobre. Agora, aquele povo, veja que ironia, veja como isso se conecta a esse cenário de queda e de redenção que nós temos na Escritura. Porque as principais estruturas de liderança daquele lugar, daquela nação, daquela tribo, dominadas pelo pecado, do enfrentamento contra Deus, do enfrentamento, da resistência, do abandono, eles importam vestes de falsa adoração. Eles vestem aquelas roupas sacerdotais que os ímpios e pagãos usavam, porque agora eles estão andando longe de Deus. E note você que há uma instrução, há um princípio, há uma lição a ser aprendida aqui quando nós lemos sobre isso. Vestir estas vestes estrangeiras significava aceitar os valores pagãos, significava aceitar, acatar os costumes e dizer sim aos valores morais e espirituais pagãos que provocavam a ira de Deus. Certamente, meus irmãos, isso aqui é uma palavra que exorta a cada um de nós, a fim de que nenhum de nós que conhecemos o Senhor, também como aquele povo de Judá, venhamos resistir a Deus e enfrentá-lo e desprezar sua misericórdia para conosco e desprezar sua graça para conosco, de maneira que nós venhamos importar as vestes desse mundo e venhamos nos conectar, nos amoldar aos padrões caídos, os padrões, a valores espirituais pagãos, valores morais caídos que provocam a Deus a sua ira. Porque afinal, nós somos tentados a nos curvar a um modelo mundano e assimilar os costumes deste século. Não é sem motivo, certamente, meus irmãos, não é sem razão que não poucas vezes o Senhor vem na sua palavra e Ele chama os seus filhos para que nós vivamos de fato como sal dessa terra, como luz desse mundo, para que a gente brilhe como astros neste mundo tenebroso, para que a gente olhe para o padrão da nossa fé, da nossa moral, da nossa ética, que é Cristo Jesus, e nós possamos imitá-lo em nossa vida. Sem dúvida, aquele povo tem abraçado agora não apenas uma cosmovisão, uma maneira de pensar errada sobre Deus. Deus não faz bem, Deus não faz mal. Mas isso não fica apenas no campo do pensamento, no campo da intelectualidade, da mente, das proposições. Esse povo se veste, esse povo adota, eles praticam o mal, eles fazem o que é horrendo aos olhos do Senhor. Aqueles que usavam
de engano, praticando maldade, eles não poderão escapar do julgamento, é o que diz o versículo 9. O Senhor diz: eu castigarei naquele dia todos os que sobem no pedestal dos ídolos, todos que se valem de uma religião falsa, de um culto pagão, um culto falso, e eles praticam então maldade, porque quando Deus é retirado, não há mais o padrão de moralidade, não há mais. Eu assistia essa semana ainda um pequeno vídeo que tive a oportunidade de compartilhar, de um jovem filho de um dos líderes do Hamas, desse grupo terrorista, assassino, que são servos de Satanás, promovendo destruição e ruína, tragédias horrorosas. Então, um dos filhos de um dos líderes do Hamas, aquele rapaz, indo aos Estados Unidos, ele foi evangelizado, ele ouviu sobre o evangelho, e aquele moço que acreditava que o que eles faziam, como eles viviam, era o que se deveria fazer e como se deveria viver. Ele tem uma experiência de ouvir cristãos falando do amor e da graça de Deus e do evangelho de Cristo, e de como o evangelho, ele não promove, Cristo não promove a destruição, a morte, o assassinato, a ruína, mas ele salva. O resumo da história daquele moço é que ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele foi salvo pela graça de Deus, o alfaiate da graça o vestiu com misericórdia e salvação. Ele se converteu ao evangelho, ele se converteu a Cristo, ele foi alcançado por ele, pelo Senhor, e ele agora testemunhava como os seus olhos tinham sido abertos, a sua mente havia sido esclarecida sobre a verdade, como pessoas podem viver um tempo de suas vidas na escuridão, no obscurecimento, nas trevas do entendimento, e adotar para si crenças e costumes e condutas. Eu não quero acreditar que haja um só crente nessa igreja aqui que acredita que o Hamas é um grupo legítimo. Eu não quero acreditar nisso, porque se tiver um só cristão aqui nessa igreja hoje que acredita que o Hamas é legítimo e que talvez uma bandeira em prol desses criminosos deixa ser erguida, eu preciso dizer: você não é cristão, você não conhece a verdade, e você ainda está em trevas, ainda está em trevas. Mas é interessante como se pode viver nas trevas do entendimento, mas como isso não pode passar batido, sem um tratamento. É isso que Deus está fazendo com Judá. Aquele povo assume uma idolatria horrorosa, baixa, sem limites. Não há limites agora para o mal, para a imoralidade, para o que desagrada a Deus em decorrência de uma idolatria, de um abandono de Deus. Se você observar os versículos de 10 em diante, eles vão deixar claro que não só as estruturas de autoridade daquele povo tinham sido alcançadas pelo pecado, e não só as estruturas de autoridade de Judá seriam alcançadas pelo juízo de Deus, mas as palavras do Senhor aqui nos versículos 10 em diante mostram que todo o povo ia ser tratado por Deus. Veja as palavras novamente, escute a partir do versículo 10. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mequtés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Não são só os líderes e as autoridades, mas todo o povo que esqueceu-se de Deus.
Naquele tempo, diz o Senhor, versículo 12: esquadrinharei Jerusalém. Isso aqui é interessante, porque esquadrinhar é procurar minuciosamente, é olhar profundamente. Ele esquadrinha o coração do homem, ele olha profundamente o nosso coração. Ele está dizendo: eu vou esquadrinhar cada canto dessa cidade. Eu vou olhar em cada cubículo, eu vou olhar em cada sala, em cada recanto, em cada corredor, em cada viela, em cada lugar de Jerusalém. Os meus olhos vão percorrer e a minha mão irá alcançar todos. Eu castigarei os homens que estão apegados, veja a ênfase, a borra do vinho, e são estes que dizem no coração: o Senhor não faz bem nem mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas. Edificarão casas, mas não morarão nelas. Não vai haver tempo para habitar. É interessante perceber aqui algo, meus irmãos, antes de prosseguirmos, porque esse povo está tão dedicado aos seus próprios interesses. Eles estão plantando vinhas, eles estão construindo casas, eles estão fazendo uma coisa e fazendo outra, eles estão vivendo as suas vidas comuns e regulares. E às vezes nós estamos fazendo algo muito semelhante. Estamos levando a nossa vida, fazendo as nossas coisas, plantando as nossas vinhas, construindo as nossas casas, atendendo aquilo que nós já projetamos para nós e para nossa família, mas tudo isso sem levar Deus em consideração, tudo isso sem ter Deus no centro, como nós cantamos nesta noite. Jesus é o centro de todo o meu ser, de tudo que há. Ele é o centro de tudo. Isso é muito mais fácil ser cantado do que ser vivido. É muito mais fácil cantar que Ele é o centro, porque quando nós dizemos isto, nós estamos dizendo que Ele é importante, que Ele significa, que Ele tem a honra, a primazia, que antes de qualquer coisa nós vamos colocar diante dEle tudo, e vamos consultar a Ele e vamos dizer: Senhor, qual é a Tua vontade? Senhor, faça-se a Tua vontade na minha vida. Ele é o centro mesmo? Será que Ele realmente é o centro? Aquelas pessoas estão vivendo as suas vidas como que independentes de Deus, e como eles, eu preciso dizer a vocês: não dá para viver independente de Deus. Não dá. Esse dia do Senhor está chegando, Ele diz. Veja um verso 14, está perto, Ele repete isso de novo. Ele fala sobre essa proximidade do dia. Ele diz: esse dia é um dia amargo. Veja você que coisa interessante. Final do versículo 14: nesse dia até o homem poderoso vai gritar. Isso é intenso, porque o que ele está dizendo é que não vai haver homem forte e poderoso. Não vai haver. Que nesse dia não trema, não caia e não se veja perdido e sem esperança alguma. Aquele que se considerava alguma coisa, agora ele clama. Aquele que não clamava a ninguém, agora ele grita. Aquele que se sentia forte como uma rocha, imponente diante dos outros, cruel talvez e tão decidido naquilo que o seu próprio coração estabelecia como norma, ou como direção a ser seguida, ele agora diz: esse homem vai clamar nesse dia. Não há poderoso no dia do Senhor, não há forte no dia do Senhor, não há quem resista no dia do Senhor, não há quem discuta com Ele no dia do Senhor.
Não há quem tente barganhar com Ele no dia do Senhor. No dia do Senhor só existem os perdidos e arruinados e os que foram salvos pela graça dEle. Somente estes. Ele está dizendo então no verso 15, esse dia é um dia, que dia é esse? Como esse dia é, Sofonias? Ele diz, esse dia não é um dia bom, ele é um dia de indignação. Ele é um dia de angústia, um dia de alvoroço, um dia de desolação, um dia de escuridade. Só tem adjetivo ruim, terrível, angústia, alvoroço, indignação, escuridade, negrume, nuvens, densas trevas. Isso é um dia terrível. Veja que ele ainda diz no versículo 15, e no 16, 16, é um dia de trombeta, de rebate contra cidades fortes, contra torres altas. Homens poderosos vão gritar, cidades fortes e torres altas vão cair, vão ruir. A lição é que no dia do julgamento de Deus, não há quem possa permanecer de pé diante dele. Por isso o homem não pode ser salvo pelas suas próprias obras. Porque as obras dos homens não podem ser tão boas e fortes para sustentá-los diante da santidade e da perfeição de um Deus tão santo e tão perfeito. Nós precisamos das obras do melhor homem que pisou nessa terra. E são as obras dele que podem nos valer como justiça. Cristo Jesus, homem, Filho de Deus, o Deus que se fez homem por nós. São as obras dele na cruz do Calvário. É a obra dele na ressurreição. É a obra dele em nosso favor, a sua intercessão. É isso que pode nos valer naquele dia. E é só isso que vai nos valer. É o dia do homem poderoso que grita, é o dia da cidade e da torre que cai. O que Deus quer com isso? Atenção, você que está aqui hoje. O que Deus quer com isso? O que Ele quer nos ensinar quando Ele nos diz que homens poderosos vão gritar, que torres fortes e cidades fortes vão ruir, vão cair? O que Ele quer nos ensinar? Ele quer dizer para mim e para você, brincar com Deus é algo perigoso, é algo sério. Não brinque com Deus, não tente jogar com Ele, não tente colocá-lo numa ciranda, não tente tapeá-lo. Não se brinca com Deus, isso é sério. Essa mensagem não é uma mensagem sepultada no passado, ela é uma mensagem para hoje também. Porque quantos de nós estamos brincando com Ele? Brincando quando nós levamos a nossa vida cristã, quando não levamos a sério a vida cristã. E quando nós não levamos a sério a vida cristã, nós estamos brincando com Deus, que nos chama para um relacionamento através de seu Filho, autêntico e verdadeiro. Ele nos diz que devemos segui-lo. Nós estamos brincando com Deus quando nós não levamos a palavra dele a sério. Nós estamos brincando com Deus quando nós não consideramos os conselhos dele, quando nós não levamos a sério as advertências dele. Quando Ele nos chama ao arrependimento dos nossos pecados, e como Judá, nós resistimos a Ele, e nós o enfrentamos na dureza do nosso coração, não nos arrependendo dos nossos pecados. Nós estamos brincando com Deus. Talvez a gente esteja brincando com Ele agora. Talvez você esteja brincando com Ele nesse momento, enquanto você ouve a pregação da sua palavra. Quando você está fisicamente aqui e sua mente está longe desse lugar, você está brincando com Deus. Nós não podemos brincar com alguém tão santo e sério como Ele. Não dá para chamar Deus para um joguinho de war, não dá para chamar Deus para um joguinho de dama, de dominó e fazer uma graça com Ele. Ele é o Deus santo da glória. Ele é santo.
quanta tolice é para aqueles que, conhecendo o Senhor, abandonam o Senhor em sua caminhada. Veja o que está no versículo 13. É o que eles estão fazendo. Abandonaram a Deus, estão cuidando de suas vidas, de suas vinhas, de suas casas, edificando. Isso é o que importa. Na verdade, isso é o que importa. Quantas vezes nós já trocamos Deus pelas coisas que nos importam mais, não Ele. E isso é uma tolice. As palavras de Sofonias deixam claro que não há vida senão com Ele. Como é que você vai entender isso aqui? Como é que eu entendo isso aqui? As palavras do profeta estão dizendo para nós que não há vida longe de Deus. Longe de Deus o homem compra, mas o ladrão vem e rouba. Longe de Deus ele constrói, vem a tempestade derruba. Longe de Deus o homem planta, mas o fruto apodrece antes do tempo da colheita. Essa é a maneira de Deus dizer o seguinte: sem mim não existe segurança alguma para vocês. Não existe futuro para vocês sem o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo para nós através do profeta? Não há amanhã para você se eu não fizer parte da sua vida. Não há paz, não há esperança, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Irmãos queridos, tudo isso que tão duramente o profeta antecipa que iria acontecer naquele tempo, e que de fato aconteceu, porque Nabucodonosor veio do norte. Seus exércitos sitiaram a terra de Jerusalém, sitiaram Judá. Eles invadiram aquela terra. Eles destruíram o templo do Senhor, a casa do Senhor. Eles abriram a barriga de homens valentes e as suas entranhas se derramaram na terra. Eles empalaram pessoas. Eles arrasaram as suas casas. Eles levaram os tesouros da casa do Senhor para a casa dos ídolos na Babilônia. Eles zombaram do Senhor, eles pisaram o povo de Judá, eles saquearam as suas casas, eles não permitiram que aqueles que tinham construído casas pudessem morar naquelas casas. A tragédia foi tão grande que quando Jeremias ele retorna para Judá, ele volta, ele escreve um livro que nós temos nas Escrituras chamado de Lamentações de Jeremias, e ele chora diante do cenário de horror que foi deixado. Ele chora, ele lamenta pela filha de Sião, pela morte, pela tragédia. O versículo 17 do capítulo 1 de Sofonias diz: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos. Veja, tudo que Deus vai fazer está resumido numa sentença. Verso 17. Por que Deus vai fazer tudo isso? Por que Ele vai fazer os homens andarem como cegos? Porque eles pecaram contra o Senhor. O pecado é algo sério. Uma das lições mais urgentes dessa mensagem de Sofonias é que o pecado é algo sério. O pecado arrebenta com a nossa vida. Ele estraga projetos e planos abençoadores. Ele atrasa a nossa caminhada. Ele mutila as nossas emoções, destrói nossos sentimentos.
Como é difícil se reconstruir depois de cairmos em pecado, em desagrado de Deus. Como é difícil, a gente se arrepende, a gente chora, mas como dói se reconstruir, se reerguer, se levantar. Quanto custa isso para nós, irmãos? A mensagem urgente é: não se esqueça do seu Deus, não peque contra o Senhor, clame a sua misericórdia. Quando o pecado bate a sua porta, curve-se diante dele e clame pelo livramento, lute. Eu quero terminar essa mensagem hoje à noite sublinhando 3 lições, 3 destaques aqui, para que vocês possam pelo menos ir embora e se lembrar amanhã de alguma coisa. Em primeiro lugar, ler e ouvir tudo isso precisa chamar nossa atenção para o fato de que com Deus não se brinca. Se você tem brincado com Deus, pare com isso hoje. Leve Deus a sério. Leve o que Ele diz a sério. Porque se você não levar o que Deus te diz a sério hoje, tenha certeza que um dia você vai levar, você vai encarar com muita seriedade. Mas quando isso acontecer, não vai ser nada bom para você. Você acha que Judá não considerou a seriedade do que Deus dizia? Quando eles ouviram os gritos de guerra dos soldados babilônicos, você acha que aquele povo que adorou Baal e Moloque, quando viu a invasão babilônica, eles não levaram a sério o que Deus tinha falado? Pode ter certeza que sim, e é o que vai acontecer comigo e com você também. Se nós não levarmos o que Deus diz a sério hoje, um dia isso vai acontecer. Mas acredite, vai ser o pior dia da sua vida, o pior momento da sua vida. Então é bom que você considere a urgência disso agora. Desafiar a Deus é uma tolice. E o que Sofonias escreveu, irmãos, nos lembra uma verdade irretocável. Se Deus for por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, ninguém poderá ser por nós. Em segundo lugar, toda essa descrição terrível daquilo que aconteceu com o povo de Judá é uma prévia em miniatura do que vai acontecer no último dia, quando o Senhor voltar a esse mundo. No dia do juízo final, quando os homens forem chamados todos diante dele, do trono de sua glória, então ele julgará aqueles que o desafiaram durante as suas vidas. E talvez você tenha pensado até aqui que desafiar a Deus se reduz a uma atitude petulante, daquele tipo que aponta o dedo, põe no nariz e diz assim: vem cá ver, vamos ver se você é Deus. Não. Alguns estão fazendo isso mesmo, mas acredite, desafiar a Deus não é simplesmente colocar o dedo no nariz dele. Quando nós desprezamos a sua misericórdia, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, nós estamos desafiando a Deus. Não faça isso. Ele tem manifestado a bondade dele para você, a misericórdia dele para você, a graça dele para você. Como você tem vivido? Qual é a sua resposta para ele diante de tudo que ele tem lhe proporcionado, lhe oferecido? Em terceiro e último lugar, que todos aqueles que podem ouvir o chamado ao arrependimento, enquanto podem ouvir, para estes o perdão é uma pérola de grande valor que pode ser encontrada. Isto significa que se você se arrepender de qualquer coisa que tem sido traduzido como uma resistência e uma ofensa a Deus, você encontrará uma pérola valiosíssima. Você receberá perdão dele.
Ele perdoará os nossos pecados. Sem dúvida, a tolice humana se destaca quando o homem desafia Deus, mas a sabedoria brilha quando nós nos unimos a Ele, quando nós nos achegamos para Ele, para ouvi-lo, para nos submeter a Ele em amor e em reverência. Não seja um tolo, seja um sábio hoje, que se une a Ele, que se achega para Ele, para ouvi-lo e para submeter-se em amor e em reverência diante desse Deus tão extraordinário. Amém. Vamos orar a Ele então. Vamos ficar em pé, por favor. Nosso Deus, nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem sido generoso, cheio de graça e de infinita misericórdia. Nós queremos reconhecer, Senhor, ainda que conscientemente talvez nós não tenhamos a percepção tão nítida e clara disso, mas se nós temos desafiado o Senhor de alguma forma, de alguma maneira, nós queremos nessa hora pedir perdão e queremos pedir que o Senhor nos conduza para que humildemente possamos ouvi-lo e nos submeter ao Senhor em amor e reverência. Que o alerta do Senhor para o povo de Judá ressoado aos ouvidos da Tua igreja na noite de hoje, se traduza como um alerta para cada um de nós nesse tempo. Que podemos também, como eles, Senhor, vestir as vestes do paganismo deste século, vestir as vestes de uma conduta imoral e caída deste mundo. Que o alerta destas palavras se traduzam também, Senhor, de forma muito clara, nos apontando o perigo que nos cerca de vivermos como se o Senhor não se importasse conosco, como se o Senhor não se importasse com o que a gente pensa, com o que a gente faz, com o nosso próprio pecado, e vivêssemos uma espécie de ateísmo prático, Senhor, como se o Senhor sequer existisse. Que as palavras dessa noite possam se traduzir num chamado ao arrependimento, num chamado, Senhor, à confiança em Ti e a amá-lo e a servi-lo. Que a Tua palavra produza em nosso coração os efeitos para que nós tenhamos uma boa vida, uma vida piedosa, uma vida fortalecida pelo Senhor, para a Tua glória, Pai. Abençoa o Teu povo, salve pessoas nesse lugar, aplique a Tua obra ao coração daqueles que ainda estão perdidos e faça com que o número dos Teus filhos cresça nesse mundo, Senhor Deus, para o louvor do Teu nome. Sustenta o Teu povo, sustenta a Tua igreja, conduz a Tua igreja, guia os nossos passos, cure os enfermos, sare os que estão caídos e fracos. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e imploramos o Teu benefício. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.